Estamos estudando sobre o que é ser igreja nos livros do Novo Testamento, a qual nós, no Bíblia 365, estamos lendo, e agora lendo juntos o livro de Romanos. E o livro de Romanos nos ensina, nos primeiros capítulos, que ser igreja é ter primeiro uma experiência pessoal de conversão em Cristo Jesus. A igreja é composta de pessoas que conheceram e foram rendidos a esse amor de Deus que passou pelaquela cruz para morrer no meu e no seu lugar. Esse é o conceito de graça que Paulo quer ensinar no livro de Romanos. Graça para Paulo em Romanos quer dizer o seguinte: naquela cruz, Cristo fez algo que eu não poderia fazer por mim mesmo. E Ele pagou os meus pecados. Por isso, graciosamente, Ele me ofereceu salvação. E desfrutar dessa graça é um privilégio de ser igreja. Só quem pode desfrutar da graça da salvação são aqueles que despojaram do velho homem e disseram: Cristo, Tu és a minha única salvação. Por isso, nós estamos pensando aqui sobre ser igreja, e hoje pela manhã, lendo o capítulo 6, de 1 a 14, nós trabalhamos em alguns conceitos a respeito de salvação, a respeito dessa graça maravilhosa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu não vou ler o texto todo, vou apenas passar com você, para a gente ter uma pequeno pano de fundo do que nós tratamos hoje de manhã, para que você entenda o que nós vamos falar hoje à noite. Nós vamos falar que ser igreja é lutar juntos contra o pecado. Mas se você não tiver o pano de fundo de hoje de manhã, você vai achar que é você quem consegue vencer o pecado. A gente tem que começar com uma pergunta que este Paulo está fazendo a um personagem imaginário que está em todo o Romanos. Ele vai fazendo perguntas, e essas perguntas são respondidas por Paulo. Então ele faz uma pergunta no primeiro versículo de Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E essa pergunta é proveniente de uma afirmação que Paulo faz no capítulo anterior, em Romanos 5, o versículo 20. E ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E o versículo 21 diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante a Jesus Cristo, Senhor. Paulo tem que fazer essa afirmação, porque ele passa todos os capítulos anteriores dizendo o seguinte: todos, judeus e gentios, estão debaixo do poder do pecado e, por isso, a morte eterna é o seu destino. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E é por isso que ele, então, vai dizer que há, então, uma esperança. Essa graça que foi concedida, porque ela é tão poderosa, a morte de Cristo na cruz tem um poder de cobrir todo e qualquer pecado. E é por isso que, no meio desse povo, desses crentes de romanos, tinha dois públicos, o público gentil e o público judeu. O público gentil dizia: nós não temos lei, nossas leis não existem, os gentios viviam na sua própria consciência, e a sua consciência era o que determinava se eles estavam certos e errados, ou errados. Mas os judeus não, eles tinham toda uma lei mandada por Moisés, 613 leis que faziam deles muito aparentemente mais morais, mais éticos, mais certos, mais santos que os outros povos. E eles tinham que cumprir isso. Então, aparentemente, o judeu era mais santo do que um povo gentil. E você sabe que por isso que o judeu tinha na cabeça dele que os judeus tinham na cabeça deles que os gentios eram pecadores que mereceriam o inferno. Mas eles eram o povo de Deus e eles mereceriam a salvação porque eles cumpriam a lei. Paulo está destruindo todo esse argumento. E aí agora ele está falando para os gentios. Só que não pensem vocês
que o fato de que não tem lei, vocês não precisam mais cumprir a lei para a salvação, porque Cristo se fez a lei lá no Calvário, não quer dizer que agora vocês possam viver de qualquer jeito. Porque talvez a pergunta era exatamente essa. Ah, é? Então está liberado? Então a graça é a licença para pecar? Eu posso fazer do meu jeito, viver do meu jeito, da minha situação, nunca mudar? Mas a graça me alcançou? Daí ele vai dizer não. O versículo 2 vai explicar exatamente isso. Ele vai dizer de jeito maneira, como diz o outro. Né? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Paulo, então, está dizendo o seguinte, olha, você não entendeu. Então, Paulo começa a explicar o significado da graça. O significado da graça é que eu não estou mais sob o domínio do pecado. Eu não estou mais admitindo continuar pecando, mesmo que isso aparentemente me traga um benefício. Se eu pecar mais, a graça aumenta mais sobre mim. Quem faz essa pergunta é porque não entendeu o significado da graça. São pessoas que admitem viver no pecado, mas não foram libertos do poder mortal dele. Gente que ainda pensa que pode viver os dois mundos, fazendo as mesmas coisas que vivia e fazia antes, sem nenhuma transformação interna que a graça traz. Gente que tem que ouvir da boca do apóstolo Paulo que não. Se você ainda tem no seu coração o desejo de viver como você vivia antes, é porque ainda você não desfrutou da graça. O sangue de Jesus Cristo não purificou a sua vida. Você ainda não morreu com ele. E é por isso que ele vai, então, descrever toda essa questão, para que aqueles homens entendam que a graça é tão grande, que ela tem o poder, que aquilo que mais terrível você fez possa ser perdoado por essa graça, porque a cruz de Cristo perdoa qualquer tamanho de pecado. Nós ficamos horrorizados quando vemos alguém que vive uma vida promíscua, a vida toda, e um dia a gente vê ele na TV, dando um testemunho. Às vezes as pessoas falam assim, não, fica muito fácil. Viveu do jeito que quis viver, e agora ele mudou a vida dele. Agora ele virou um santinho. Nós, os cristãos e crentes de Jesus, temos essa postura. Sabe por quê? Porque nós temos um pouco do judeu que quer cumprir a lei para poder merecer a salvação. Por outro lado, tem gente que fala assim, é isso mesmo, tem que viver a vida mesmo, porque uma hora a gente acerta as coisas com Deus e vai para o céu. Não. Lê do engano, não é assim que funciona. É um momento da sua vida que você diz, ei, eu estou sentindo os pesos dos meus pecados. E eu, então, eu não aguento mais viver assim, eu estou consciente de quem eu sou. E eu estou consciente que, se eu morrer assim, eu irei para o inferno. E é nessa hora que a graça te alcança, porque você percebe que não tem mais caminho nenhum a fazer, a não ser a cruz de Cristo. E aí, você desfruta da graça. A extensão da graça. Não tem quanto tempo você viveu no pecado, mas ele pode te alcançar e cobrir, porque o sacrifício de Cristo é tão grande que vai cobrir os seus pecados de antes, de hoje e de depois. E quando você ouve isso, pensa, então quer dizer que eu posso viver pecando a partir de agora? Você não entendeu a graça. Porque quando você é alcançado pela graça, há uma natureza que muda. Porque você sabe que há um custo dessa graça. Não para você, mas para Cristo. Então o seu coração fica agradecido. E você já não consegue viver mais como você queria viver antes, porque agora você quer viver para Ele, por Ele, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado em tudo. Por quê? Porque você começa a desfrutar dos efeitos dessa graça. E aí o versículo 3, 4 e 5 vai dizer desse mergulho. A metáfora do batismo, né? Você é batizado, sepultado com Cristo. Você morre com Cristo e ressuscita com Cristo para uma nova vida. Ou seja, você está desfrutando não só da compreensão do que é a salvação, essa extensão, esse poder, esse custo, mas você está desfrutando do efeito que traz a morte de Cristo em você.
Ele te ressuscita para uma nova vida. É por isso que Paulo vai dizer, como é que vocês que morreram para o pecado, foram sepultados, agora querem continuar vivendo nele, nas práticas antigas, com cheiro, querendo voltar para o Egito, feito aqueles ancestrais lá do povo, sentindo saudade dos pepinos, sentindo saudade da cebola, sentindo saudade do tempo que estava lá escravo. Você não entendeu a graça e você não está mergulhado em Cristo, porque quando você está mergulhado em Cristo, morre algo dentro de você e nasce algo novo. É uma perspectiva para o futuro. Por quê? Porque você quer viver uma nova vida com Ele, nele e para Ele. É isso que os versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 vão tratar. E aí, Paulo, então, faz uma mudança incrível. E é por isso que não sei quem está acompanhando as leituras do Bíblia 365, está ouvindo os áudios, você percebeu que o mês de junho vai ser só Romanos? Tem dia que são 2 versículos, tem dia que são 4 versículos, por causa da profundidade que Paulo está querendo passar a respeito da nossa vida. E aqui, ele faz uma palavra para mexer completamente em tudo que ele falou até agora. Ele fala no versículo 12, portanto. Portanto, quer dizer o seguinte, vamos dar uma parada. Você entendeu o que eu estou te dizendo, Romanos? Eu estou te dizendo para vocês que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E se você ainda está com o conceito de dizer assim, então eu posso viver pecando, porque a graça já me alcançou, eu não perco a salvação. Você não entendeu a graça, você está desrespeitando a graça, você não desfrutou do efeito da graça, porque você não morreu com Cristo e você não ressuscitou com Ele. Porque tem coisas vivas em você, coisas vivas do passado, desejos do seu passado. Obrigado, minha querida. Desejos do seu passado, vontades do seu passado, que não estão apenas como influência sobre você, mas estão ainda sob domínio de você. E eu falei hoje de manhã que a gente tem que entender que até aqui Paulo está falando da justificação, uma graça sobre a justificação. A justificação é exatamente o seguinte, Cristo pagou o meu pecado na cruz. Se Ele pagou, está pago, não tem mais esse pecado, como é que eu ainda quero viver nele? E esse é um ato que eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada para me salvar. É um ato que os teólogos chamam de monérgico, ou seja, é só uma força, é só uma obra, é só de um lado, é só Deus. Mas aí ele faz um portanto, e ele vai dizer agora, vamos mudar um pouquinho, por causa de todo esse efeito da graça, por causa que você entendeu a extensão da graça, o custo da graça, o preço da graça, o poder da graça que te alcançou, você morreu e agora ressuscitou, precisa ter uma ação sua. A salvação é monérgica, um só poder, mas a nossa santificação é sinérgica, é uma ação do Espírito Santo compartilhando, em participação comigo. Portanto, Paulo então agora vai dizer, olha, a igreja tem que ser a reunião de gente que luta contra o pecado. Por quê? Porque já experimentaram a graça. Por quê? Porque já desfrutaram da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque já foram mortos e agora são ressuscitados por uma nova vida. E essa nova vida na graça exige responsabilidade. É tão interessante que algumas frases, e você sabe que eu gosto de frases, a gente perdeu, e como batistas, nós perdemos um conceito muito forte a respeito de santificação. Nós somos muito bons em falar em salvação. O primeiro estágio da nossa salvação é a justificação. É aquela morte na cruz que me pagou o pecado. E nós somos muito enfáticos em dizer que você não pode produzir salvação em você. O problema é que nós paramos na salvação e não entendemos que a salvação tem 3 estágios. Eu fui salvo do pecado, porque fui justificado em Cristo. Eu estou sendo salvo do pecado num processo de santificação. E eu serei salvo totalmente do pecado, da presença do pecado na glorificação.
Grave bem uma coisa, se você é igreja, se você já foi salvo por Cristo Jesus, se você foi justificado, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há poder do diabo nem da morte sobre você ou sobre mim, por isso que nos faz igreja. Porque nós somos comprados por um alto preço, então nós fomos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Então esse é um ato de Deus, não tem força sua, mas agora você e eu estamos vivos. E o propósito agora é querer ser parecido com Jesus a cada dia. E aí é uma ação sinérgica. É uma ação que Paulo vai dizer, portanto. E ele vai dizer, portanto, ele vai então começar a dizer algumas coisas que precisam acontecer. Que é a responsabilidade que eu e você temos que ter pela essa graça que nos alcançou. E aí ele vai dizer, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Uma coisa interessante aqui. Antes, por causa do domínio do pecado, por causa da escravidão do pecado em você e em mim, antes da salvação em Cristo Jesus, dele ter pago o preço pelo meu pecado, eu e você, nós éramos impossível de dizer não ao pecado. Impossível. É como eu disse pela manhã, nós éramos os porquinhos, que até nos limpavam exteriormente, mas quando a porta da casa se abria, nós correríamos para a lama, porque nosso destino, nosso desejo era o pecado. Nós não tínhamos condição de dizer não ao pecado, porque estávamos mortos para Cristo e vivos para os nossos instintos, para os nossos desejos. E nós obedecíamos os nossos desejos. E pasmem, lembra você que você dizia que você que era livre? E você ria dos crentes que ficavam lutando contra o pecado, e você dizia, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Nananina, não. Esse é o maior engano de alguém que acha que está livre. O pecado me escraviza, me domina, e eu não posso dizer não a ele. Mas aí, você era escravo dos seus desejos, eu era escravo dos meus desejos. O meu corpo era dominado por Satanás, ou por causa dos meus instintos, ou pelos meus traumas, ou pelos conceitos mentirosos a respeito de mim mesmo e dos outros. Tudo isso me dominava e me escravizava. Mas agora, por causa da graça, do sacrifício glorioso e gracioso de Cristo na cruz, eu e você, e agora eu vou usar uma palavra, talvez que fique estressado com isso, nós fomos empoderados do Espírito Santo. E agora, aquilo que era um domínio, uma escravidão, agora é uma possibilidade que eu posso dizer não. Porque a graça me fortalece contra o poder que o pecado tinha sobre mim. Você agora está livre do domínio dos seus desejos antigos. Você está livre para decidir a quem você quer servir. Você tem liberdade de escolha. Agora você tem discernimento sobre o pecado e sobre a graça. Para um pouquinho, pensa. Antes você pensava, não tinha raciocínio. O pecado só te dizia, vai. A sua carência dominava você. O seu egoísmo dominava você. A sua ganância dominava você. O seu ódio pelas coisas e pelas pessoas dominava você. A sua arrogância dominava você. Você até tentava controlá-la para parecer ser uma boa pessoa. Mas naqueles momentos onde você tem que reagir, você mostrava quem realmente você era e quem dominava você. Grave bem uma coisa, a pessoa não é o que ela age. A pessoa é ela no que ela reage. Quer ver como é que está você? Homem, vai jogar uma partida de futebol. Em pouco tempo você revela o monstro que há em você. Vai dirigir no trânsito, estressante, e alguém te fecha. Vai revelar quem a gente é. Mulher, escolha qual a tentação que você vai ter.
E aí a gente olha para esse texto, Paulo está dizendo, olha, tem que ter uma virada de chave, portanto, não permita que o pecado tenha domínio sobre os seus corpos. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei da frase clássica de Martim Lutero, quando ele diz, eu não posso evitar que os pássaros rondem a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles criem ninhos na minha cabeça. Ou seja, eu não posso evitar a influência do pecado rondando o meu coração, mas eu posso evitar que ele more no meu coração, porque não há mais lugar para ele, é o lugar de Jesus Cristo, porque com ele eu fui morto e ressuscitado, e é para ele que eu quero viver, nele, para a glória dele. Você está sendo empoderado pelo Espírito Santo para dizer não ao pecado, para viver para Cristo, viver com Cristo e viver por Cristo. Essa igreja é uma reunião de gente que luta contra o pecado, juntos. Porque a graça nos motiva a oferecer os nossos corpos em adoração a Deus e não mais a nós mesmos e ao pecado. A graça nos motiva a adorar ao Senhor com o que nós temos e somos. Aquele corpo que estava para o pecado, agora ele está para Deus. E eu quero viver assim. E eu descubro que eu preciso lutar diariamente contra esses desejos que ainda rondam e tentam me influenciar. Olha o que o versículo 13 vai dizer. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos da justiça. A graça vai capacitar você e a mim a ofertar o meu corpo como adoração. E esse meu corpo sendo entregue à adoração, ele não mais é do meu domínio. E ele não é mais para as minhas vontades. Ele é para a adoração a Deus. Essa oferta aqui, que ele diz, é o mesmo verbo para uma oferta sacrificial no altar. Então, Paulo está dizendo assim, olha, entregue os seus corpos como oferta ao Senhor. E esse é o desafio nosso como crentes em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que você luta para que o seu corpo seja um local de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que antes você vivia inclinado a usar o seu corpo para a injustiça. E esse corpo usado para a injustiça, quer dizer que você com o seu corpo fazia com que Deus não fosse glorificado e o pecado fosse valorizado em você. E aqui a gente pode usar vários exemplos. Você desrespeitava o seu corpo não se alimentando direito, ou desrespeitando o seu corpo com o sono, ou dando ao seu corpo a sono demais, ou dando os seus membros ao pecado, ou valorizando mais as coisas deste mundo e fazendo com que o corpo fosse entregue a isso. Toda a lascívia, todo o desejo impuro, toda a sexualidade pervertida, todo o pecado que leva, tem a ver com o corpo, está aqui. Só que quando a graça te alcançou, que você se sentiu pecador, como eu me senti o pecador, e percebi que eu não podia mais ser eu mesmo, mas Cristo tinha que viver em mim, eu agora, então, sou desafiado por Paulo e pelo Espírito Santo a oferecer o meu corpo para a justiça que vem de Deus. Por isso a graça me capacita para usar o meu corpo para glorificar a Cristo, porque o meu objetivo é parecer com Cristo, e Cristo glorificava o Pai em tudo. A minha vida deve mostrar quanto eu fui alcançado pela justiça de Deus. Portanto, o meu corpo, ou seja, a minha vida,
o que eu faço, como eu ajo, deve mostrar que eu fui justificado por Ele. Deve mostrar que eu fui alcançado pela sua graça. Deve mostrar que eu fui mergulhado nele. Deve mostrar que eu desfruto graciosamente da justiça dele na cruz. Porque a maior justiça de Deus aconteceu na cruz. Lá foi pago toda a dívida que eu tinha contra Deus. E eu quero ser instrumento da justiça de Deus na vida das outras pessoas que ainda estão mortas, ou dominadas, ou escravizadas pelo pecado, para dizer para elas: ei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu te mostrar, eu já fui um instrumento de injustiça, mas agora Ele me fez instrumento de justiça. Eu fui justificado, eu alcancei a justiça dEle. Eu não me sou justo porque sou bom, eu sou justo porque Ele me tornou, Ele me declarou justo. E agora posso dizer para você que eu não vivo mais na condenação do pecado, mas eu vivo nessa liberdade que o Espírito traz. Por quê? Porque a graça nos liberta do domínio de qualquer coisa, seja do pecado ou da lei. O 14 vai dizer isso. Paulo fecha então esse poderoso sermão a respeito da graça, dizendo: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo então fecha, parece que agora falando mais para os crentes judeus. Ele começa falando com os crentes gentios: olha, não pense que vocês podem viver de qualquer jeito, com a consciência de vocês. A consciência de vocês é cauterizada, a consciência de vocês é inclinada para o pecado, mas agora vocês precisam ser crucificados com Cristo, sepultados com Ele, para viver uma nova vida. E quando vocês começam a viver, há uma nova lei que está sendo no interior de vocês, que é a lei do Senhor, que vai dizendo o que você deve viver. O Espírito Santo começa a colocar lei no seu coração. E essa lei não é pesada. Quem desfruta dessa presença gloriosa do Espírito Santo sabe que Ele começa a dizer para você, no seu íntimo: não vai, não faça, não é assim. Você quer agradar a Deus, muda o seu coração. Quem experimenta isso? Glória a Deus. É isso que nós estamos vivendo, lutando contra o pecado. Por quê? Porque eu e você somos inclinados, e naturalmente, todos os dias, nós precisamos do poder do Espírito Santo, que vai dizer: muda a rota, restaura isso, faça aquilo. E é por isso que ele vai dizer que nós não estamos sob domínio da lei. Falando mais agora para o judeu, que tinha na cabeça dele que a lei obedecida traria a salvação. Nunca foi isso que Moisés disse. Nunca foi isso que os profetas disseram. E tudo se apontava para o Messias, o Redentor. A lei tinha duas importâncias no Velho Testamento. Primeiro, revelar quem Deus é e a sua santidade. Um Deus inacessível ao homem por causa do pecado, para que ele mostrar que era totalmente santo e ninguém podia vê-lo ou presenciá-lo, porque ele era totalmente outro, intocável. E esse era o Deus lá do Velho Testamento. Então, quando os homens iam até o sacerdote e entregavam uma oferta, eles estavam fazendo a propiciação, aplacando essa ira de Deus, para dizer e acreditar que pela fé, aquele sacrifício os encaminhava novamente a Deus. Pela fé. Veja, pela fé. Nunca foi pelas obras. Porque se algum daqueles homens chegassem com os seus animais, na arrogância, e dissesse assim: ó, está pago, tá? Fiz tal dívida, está pago aqui. Aquela oferta não chegava com cheiro agradável ao Senhor. E ele não saía dali perdoado. Agora, a lei, então, revelava um pouco de cada um. Porque quando eu vou olhando as leis do Velho Testamento,
eu começo a perceber, jamais ninguém poderia cumprir todas essas 613 leis na sua essência e totalidade. Então ela mostra um Deus todo-poderoso, mas também mostra um homem totalmente pecador, para que essa lei nos remeta à graça de Cristo. Para que todo judeu olhasse e dissesse, nós precisamos do Messias, nós precisamos do Salvador. Venha, Messias, nós estamos esperando você, porque você deve nos salvar. Mas a mente cauterizada começou a pensar no Messias político, o Messias geográfico, o Messias que ia libertar Israel dos outros inimigos. Mas eles não sabiam, os judeus, que os maiores inimigos deles eram eles mesmos. Porque eles roubavam a oportunidade deles chegarem até Cristo. A lei não serve para salvar, a lei serve para condenar. Mas a graça serve para salvar o pecador que foi condenado pela lei. E agora, Cristo escreve o escrito de dívida lá na cruz, prega lá e diz, está pago todo o escrito de dívida que a lei trouxe sobre você. E é por isso que ele está dizendo, você não pode estar debaixo da lei. Você tem debaixo da graça, porque quando você está debaixo da lei, você está sob o domínio do pecado. E o domínio do pecado, ele é cruel, porque ele vai jogar você numa culpa desgraçada, jogar você só no passado, e você vai viver num remorso, numa angústia. Os seus traumas, os seus medos, sempre vão dominar você, porque todos eles estão encharcados pelo pecado. Mas, se você entendeu a graça, você já não é mais dominado pelo poder do pecado e nem das suas consequências, porque foi pago. E a graça, agora, o objetivo dela não é te trazer mais culpa, porque toda culpa tem que ser jogada na cruz. Ele levou sobre si toda a enfermidade. E quando a gente pensa em enfermidade, pensa na física. Não, toda a enfermidade do pecado, toda a culpa foi levada na cruz, está pago. Mas ele nos chama a uma responsabilidade. Não entregue os seus corpos aquilo que você entregava antes. Viva uma nova vida com Cristo. Você agora tem uma nova característica. Então, portanto, você já não pode mais viver como antes. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos. Portanto, ofereçam os seus corpos em adoração ao Senhor. Portanto, não permita que o pecado tenha o domínio. Você não está sobre a lei, mas você está debaixo da graça. Desfruta disso. A graça não apenas liberta da condenação do pecado, mas também dá a todos nós o poder de resistir ao pecado e viver de acordo com a vontade de Deus. Essa nova vida sobre a graça é caracterizada por essa liberdade que a lei nunca poderia proporcionar. Porque quando ele entregava uma oferta, ele já tinha que ficar observando que na próxima semana tinha que entregar outra oferta, porque na semana já pecou. Antes a lei me levava a uma culpa que me mantinha preso ao meu passado e à condenação que o pecado me trazia. Mas porque eu estou em Cristo, não há condenação. A graça agora me conduz a uma responsabilidade de cada dia querer ser parecido com Cristo. Portanto, não viva como você vivia antes. Paulo está dizendo para mim e para você, a salvação da cruz é monérgica, Ele morreu por mim. A minha santificação é sinérgica. Eu preciso sim, a cada dia perceber que há um veneno rondando a minha vida e que eu preciso tomar o remédio todos os dias. E o meu remédio chama Jesus Cristo. A lei me mostrava como um Deus é santo e exigia de mim algo impossível no meu estado morto espiritualmente e escravo do pecado. Somente a graça da justificação pela cruz me proporcionou a possibilidade de agora desejar cumprir a lei moral de Cristo.
e viver buscando a santidade responsavelmente. É tão interessante que as pessoas desprezam toda a lei. E dizem assim, lá na cruz, Cristo pagou o preço e agora eu não preciso ficar debaixo da lei. Mas que lei que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo da lei cerimonial. Da lei que tinha a ver com o templo e com o meu acerto de contas com Deus. Mas ele não está dizendo que eu tenho que ter o alvo de adorar ao Senhor vivendo a sua santa lei, a sua lei moral. É por isso que o decálogo, os 10 mandamentos, são um propósito que eu e você devemos desejar como crentes em Cristo Jesus viver. Eu preciso desejar viver entendendo que há só um Deus verdadeiro e que eu não posso ter ídolos no meu coração. Eu tenho que desejar ser alguém que honra os meus relacionamentos. Eu tenho que desejar ser alguém que não cobiça nada de ninguém. Eu tenho que desejar ser uma pessoa que não vivo mentindo, jurando falsamente ou fazendo qualquer prática, porque agora eu quero ser parecido com Ele. Veja que coisa louca que é a graça. Ela diz para mim lá no começo, não pode viver de qualquer jeito. Você que é morto e ressuscitado tem que viver uma nova vida. Ele está dizendo para aqueles que não querem lei. Aí depois ele chega para o judeu e fala assim, não tem que ficar debaixo da lei. Está debaixo da graça. Mas para o 2 ele está dizendo assim, quando você nasce de novo, há uma lei do Espírito da vida que toma a sua vida. Olha só o que está em Romanos 8, e eu vou pregar sobre isso semana que vem, mas eu quero ler o 1º e o 2º versículo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem disse que não tem lei? Quem disse que eu não tenho que obedecer? Não, mas agora é a lei do Espírito da vida que me faz ser parecido, que me faz desejar a mudança cada vez diária. E eu tenho aprendido uma palavra que tem mexido o meu coração e eu tenho transmitido para a igreja. A minha santidade depende de intencionalidade. Eu preciso desejar ser santo como Deus é santo. Eu não posso simplesmente achar que o Espírito Santo vai fazer uma varredura e limpar o meu coração e a partir de agora, aquilo que eu desejava, eu vou parar de desejar de uma hora para outra. Eu não acredito nessa santificação metafísica, louca, fora do corpo, uma coisa que você deixa de ser. Não, eu acredito na salvação, sim, algo que só Ele pode fazer, mas eu acredito que na santificação Ele está dizendo assim, portanto, não faça, lute contra o pecado. E nós, como igreja, temos trabalhado, a liderança da igreja tem trabalhado para que a gente tenha um conjunto para que você não fique sozinho lutando contra o pecado. Eu quero terminar esse tempo dizendo que o desafio que nós temos como igreja é de criar redes de apoio estruturadas, intencionais, para que cada crente não esteja sozinho na sua luta contra o pecado. E que nessa luta, ele possa estar inserido nessa rede de apoio, que pode estar dentro de um microgrupo, de um celebrando restauração. Se você luta contra o pecado, você não vai conseguir lutar sozinho. Sabe por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim, confessai os vossos pecados a quem? Então não é só para Deus. Você já escutou alguém dizendo assim, meus pecados eu só falo com Deus? E o seu ponto cego? Aquilo que você não vê, que você acha que você está em cima da carne seca, que você não faz a mínima ideia que é pecado e você continua arrogantemente fazendo. Quem vai dizer para você isso? É o que está fora. É por isso que o corpo de Cristo ajuda uns aos outros a lutarem contra os pecados. E o desconhecido, que nem você e nem o outro sabe. Quem vai revelar?
É o corpo de Cristo que vai numa luta conjunta contra o pecado, vai fazer. Nós estamos criando redes de apoio. Hoje, nesse ano, tem mais ou menos 90 pessoas celebrando restauração. É uma rede de apoio para que você toda semana seja confrontado com você mesmo, porque o seu maior inimigo da sua santificação não é o diabo, é você, sou eu. E aí eu sou confrontado a confessar os meus pecados num lugar, num ambiente seguro, onde eu sei que aquele irmão está ali não para me ouvir, para me condenar, mas está ali para me ajudar a lutar juntos contra o pecado. Também somos desafiados a prestar contas uns aos outros, porque é isso que a Bíblia diz. E somos desafiados a sermos confrontados juntos pela palavra. É isso que a Bíblia ensina. Ninguém vai ser parecido com Jesus solitariamente. Você não é um ermitão. Sua religião não é cênica. Sua religião é corpórea. A igreja é gente que se reúne. Portanto, luta contra os seus pecados. Mas você, nessa igreja, não precisa lutar sozinho. Só se o seu pecado seja o do medo, da vergonha ou do orgulho. Aí, eu oro para que seja quebrado em nome de Jesus. Quantos aqui estão no CR e teve que lutar contra o orgulho para fazer o CR? Eu já estou com a mão levantada. E o medo? Já fica com a mão levantada. Vergonha? E enfrentamos. E estamos agora, dia após dia, tendo uma rede de apoio. Pessoas que a gente pode orar juntos para dizer, preciso que você me ajude, porque eu morri e estou ressuscitado, e agora eu quero ser parecido com Jesus. Me ajuda nisso. Uma outra rede de apoio que nós temos são as células. E nós estamos toda semana, você chega na célula, você compartilha o que Deus falou com você. E você, de uma certa forma, presta contas com a sua vida. Aquilo que você entende ser mais seguro. A célula é mais light na prestação da conta, mas não deixa de ser. Talvez seja uma iniciação. Você que está com muito medão, muito medo, mas muito medo mesmo, começa numa célula. Você vai falando, vai destravando o HD. Uma hora o Espírito Santo fala assim, vamos para o nível mais profundo, vamos uma pegada mais séria. Portanto, a salvação é monérgica, depende só de Jesus. Mas a santificação é sinérgica, precisa de uma ação minha. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu te louvo porque o Senhor quebrou o nosso orgulho, quebrou o meu orgulho. O Senhor quebrou a minha vergonha e o meu medo. E eu te louvo por essa igreja, porque em 2020, no meio da pandemia, o Senhor preparou um ambiente seguro e saudável, com os pastores que estavam naquele grupo de pastores. E nós iniciamos, junto com as nossas esposas e gestores, um desafio de querer viver o portanto que Paulo disse. A não querer mais viver do nosso jeito, mas querer essa santificação intencionalmente. Obrigado, porque esses 4 anos eu tenho percebido que, como Martin Luther King diz, eu não sou quem ainda eu gostaria de ser, nem sou quem ainda eu deveria ser, e não sou nem eu quem eu poderia ser, mas aleluia, Senhor Jesus, eu já não sou mais quem eu era antes. Eu sinto que a cada dia o Senhor tem usado a vida dos meus irmãos para me ajudar a ser mais parecido contigo. Tem ajudado
eu lutar contra o pecado que me rodeia. Porque a cada dia, intencionalmente, nós queremos lutar juntos contra o pecado. Nós repreendemos, Senhor, toda a ação do inimigo e queira nos ainda dominar pelo medo, pela vergonha, pelo orgulho. Nós não aceitamos mais o domínio do pecado sobre nós. Nós não aceitamos mais o isolamento do pecado traz. Dizendo, fica calado no teu canto, não fala nada, porque senão você vai se complicar. Não, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos sob a lei do pecado. Nós estamos sob debaixo da graça e da lei do Espírito da vida. Nós queremos lutar juntos, Senhor. Dá-nos essa unidade como igreja. De termos coragem de enfrentar os nossos monstros, os nossos medos, os nossos pecados, os nossos traumas, a nossa história. E fazer com que o Senhor seja Senhor do passado, do presente e do futuro. Porque é isso que a tua salvação na cruz fez. Perdoou o meu pecado do passado. Agora eu habito contigo. Eu sou nascido de novo em ti. Fui ressuscitado contigo. E agora o meu futuro é teu, eternamente, até me encontrar contigo. Para viver agora, então, esperando, com a esperança da glória. Mas um dia viver com a sua presença total. E nunca mais a presença, o poder e a influência do pecado. Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas enquanto não vem, dá-nos essa rede de apoio. Dá-nos, Senhor, esse ambiente saudável e seguro de prestação de contas. Dá-nos, Senhor, confrontações saudáveis na palavra, para que a gente possa obedecer o portanto que a palavra nos disse hoje. Não entregar os nossos corpos, não viver mais o domínio do pecado. Senhor, fica com esse tempo agora de assembleia. Que sejamos esses mortos para o pecado e ressurretos para o Senhor. E como igreja pensemos juntos, com o mesmo propósito de glorificar o Senhor. E que tudo que for decidido aqui, seja para a tua glória e para a expansão do teu reino. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.